Continuou. Então, gente, vamos continuar a aula. Eu torno novamente a dizer sobre a importância da interação, de perguntas e intervenção de vocês, tá bom? E aí eu vou explicando, eu vou desenvolvendo o conceito, as ideias. Tá bom? Professor, diga lá, Margarida. a Norma mandou avisar para o senhor que ela não está se sentindo bem. Ela está passando mal, por isso que ela está assistindo a aula do senhor, tá? Tá bom, minha filha. Tá certo. Obrigada, viu? Nada. Então, gente, vamos continuar. Então, o que nós falamos há pouco? Nós falamos sobre a participação de atores públicos e privados, certo? Vamos lembrar que não é somente a população comum que tem interesse na implementação de políticas públicas. Também a iniciativa privada também tem interesses também. Vou dar um exemplo para vocês daquilo que possivelmente pode ocorrer a partir da situação, da questão da pandemia, do isolamento social. A partir de todo esse momento histórico, complexo, difícil, que nós estamos passando, foi possível perceber o quanto que a educação nacional ela está em déficit quanto à presença das novas tecnologias no processo educativo, né? A partir daí, é provável que alguns prefeitos, alguns governadores vejam a importância de termos nas escolas públicas uma maior assistência de artefatos tecnológicos favoráveis ao processo de ensino. Talvez uma internet mais veloz, né, para a escola, ou uma internet na qual qualquer aluno, em qualquer parte da escola, em qualquer sala, possam acessar, e assim o professor utilizar o celular como meio de pesquisa, e assim por diante, né? Essa política pública de, podemos assim dizer, de democratização do acesso à internet, não será somente uma política pública que afetará diretamente a vida dos alunos e dos pais, da comunidade escolar como um todo, mas a iniciativa privada também tem interesse nisso, porque a iniciativa privada implica dizer que alguma empresa vai ter que realizar esse trabalho. E certamente haverá um pregão, né? Haverá um processo aí seletivo, certo? Para ver qual seria a empresa privada que receberia essa concessão, né, da internet nas escolas públicas, né? Então, não é somente a população em geral que tem interesse, mas em vários aspectos a iniciativa privada tem interesse. Quando o governo federal decide construir uma universidade, quem é que vai construir essa universidade? A iniciativa privada. Alguma construtora será paga para isso. Né? Quando vão construir uma escola, quando vão construir um CMEI, quem tem interesse na construção? Certo? Aqui é a iniciativa privada que pode oferecer esse serviço. Portanto, a implementação de uma política pública também tem a ver tanto com a população, como também com as instituições privadas que têm interesse em granjear lucro diante dessas políticas públicas. E aí, então, o texto vai mostrar para nós qual é esse ciclo de percepção, de debate, de decisão, de planejamento, de execução e de avaliação das políticas públicas educacionais, que é o ciclo. Cada uma dessas etapas compõe o ciclo da implementação das políticas públicas. Qual é o primeiro elemento desse ciclo de implementação das políticas? Aqui diz, o primeiro é o quê? A identificação do problema, certo? A primeira questão aqui, deixa eu colocar de uma outra cor, né?
A primeira questão é a identificação do problema. O que isto significa? O que significa é que as políticas públicas, geralmente, elas respondem a uma demanda da sociedade. Por que eu estou dizendo que, geralmente, as políticas públicas elas são as ações governamentais em prol do suprimento de uma demanda social? É porque, às vezes, aqueles que estão na tarefa de administrar as coisas públicas, eles o fazem não pensando em nós, mas pensando nos lucros que eles podem obter em determinados trabalhos. Nós temos que admitir que na história de nossa nação existem não poucos exemplos de escolas que foram iniciadas e não foram terminadas. Aí mesmo, em Aparecida de Goiânia, gente, eu me lembro quando eu fui visitar, em torno de 8 anos atrás, 7 anos atrás, pelo menos, 7 anos atrás, eu fui visitar os CEMEIs em Aparecida de Goiânia. Eu vi CEMEIs, a estrutura do CEMEI apodrecendo, que não tinham finalizado o CEMEI. Já estava lá os pilares, as colunas, o piso morto, certo? Algumas poucas paredes, e estava claro para ver que a construção já tinha algum tempo, já tinha pego pelo menos um inverno, porque as paredes estavam sujas de água e limo. Então, às vezes, as políticas públicas são executadas ou são planejadas e, às vezes, existem alguns interesses escusos, inconfessáveis por trás de determinadas ações. Mas, de forma geral, as políticas públicas elas começam exatamente a partir da identificação de uma necessidade. Como exemplo, a educação infantil. A educação infantil, na década de 80, não existia no Brasil. Não era responsabilidade do Estado a educação infantil. Existia o Jardim 1, o Jardim 2, o pré-primário. Existiam instituições educacionais privadas ou religiosas, ou debaixo de determinadas agremiações sociais, como o Rotary, o Lions, a maçonaria, ou de repente, algum setor aí Aparecida, um pouco mais organizado, que, de repente, a associação dos moradores de algum setor organizado criava uma diretoria e decidia construir uma creche. Enfim, a década de 80 era dessa maneira que as crianças, antes dos 6 anos, recebiam alguma orientação, alguma educação. Quem tinha dinheiro pagava a instituição privada. Quem não tinha, colocava na creche da escola, colocava na creche do centro de Ubanda, colocava na creche da comunidade espírita, colocava na creche da maçonaria e assim por diante. A Constituição já dizia que era um direito de todos, mas ainda não havia sido delegado, não havia sido explicitado na LDB a responsabilidade do Estado a respeito dessa educação. Ainda não havia sido visibilizada e enfatizada que a criança nascida em território nacional era cidadã plena de direito educacional. Alô, gente, vocês estão me ouvindo? Estão entendendo? Se existe alguém vivo, diga sim. Professor, diga lá, professor, dona Margarida. Diga lá. Só que levaram as crianças pequenininhas para as escolas regulares, mas não prepararam o local.
Os banheiros não são adequados para os meninos pequenininhos, não tem o espaço para eles brincarem. Eu acho assim, eles têm que melhorar. As Tem, mas escolas é claro, mas as políticas elas colocar. passam. Nós vamos ver aqui, ó, a implementação, a avaliação, mas eu vou dizer para a Aí, senhora, eu visitei há 7 anos atrás os CEMEIs de Aparecida de Goiânia e eu fiquei, naquela época, não sei se mudou, mas eu fiquei maravilhado. Eu fiquei. Todos os CEMEIs que eu visitei, todos estavam limpos, há 7 anos atrás. Limpos, cheirosos, tinha brinquedoteca, as crianças estavam todas dormindo em colchonetes limpos, novos, né? mas os que estão nas escolas não está assim, não, professor. Eu estou Já falando de são os educação infantil. agrupamentos. Estou falando de educação É, infantil, educação infantil. certo? Educação infantil. Eu estou Os me referindo a agrupamentos. 7 anos atrás. O que ocorreu de lá para cá, eu não posso garantir, né? Tá Mas bom. quando eu visitei, naquela época, acho que foi 8 ou 10 CMEs, certo? Enfim, o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, que os CMEs eles não existiam, certo? E eles iniciaram a existência porque percebeu-se gradativamente que havia uma demanda social. Que demanda é essa? Está aqui, ó, a identificação de um problema. Estou falando sobre isso. Percebeu-se que existia em todo o território nacional milhares e milhares de mulheres que estavam no campo de trabalho, que precisavam, e quem não estava precisava ir para o campo de trabalho. Onde colocar essas crianças? E, além disso, havia também na mente de pessoas ligadas à educação, havia para eles a percepção clara que era preciso dar para as crianças brasileiras, como cidadãs, né, era preciso dar para elas o direito que a Constituição garantia, que era o direito à educação formal. Então, existia um objetivo humanístico e também existia um objetivo pragmático, utilitário. O objetivo humanístico são crianças, são cidadãs, elas têm habilidades, elas têm competências, elas têm determinado conhecimento, elas precisam aprimorar isso como seres humanos, certo? Através de uma educação formal. Além de somados a isso, elas são crianças que têm pai, que têm mãe, e esses pais e essas mães estão em um novo contexto histórico, no qual a mulher também ela é protagonista no cuidado da família. Essa mulher ela está mais consciente também da sua participação na sociedade, ela quer trabalhar, ela quer se ver dentro de uma atividade comercial que vai dar para ela as possibilidades de se sustentar e contribuir para o sustento da sua família. Esse problema de cunho social, de cunho econômico, essa questão de cunho também educacional, não poderia ser mais ignorada pelos nossos representantes políticos. E, por isso, na nova LDB, estabeleceu-se que a educação básica no Brasil deveria ser desenvolvida a partir da educação infantil, educação infantil, o ensino médio e o ensino fundamental e o ensino médio. Então, identificou-se um problema. A escola em tempo integral, gente. A escola em tempo integral é ou não uma política educacional, gente? Alô, gente? Alô? Gente, vocês estão me ouvindo, gente? Sim, professor. Então, respondam, gente, por favor. Sim, é isso mesmo, professor. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. As quais demandas sociais e educacionais a escola em tempo integral responde?
Existem problemas na educação. A escola em tempo integral, ela responde a quais demandas da sociedade? Responda aí, gente, por favor. A de ter um ensino de qualidade, né? Porque a sociedade cobra muito isso da particular, né? Certo. Em que sentido uma educação de qualidade, Bianca? Você falou, Bianca? Isso. Em que sentido É, a escola em tempo integral ela pode contribuir para uma educação de qualidade, Bianca? eu acredito que nas demandas, né? Se a gente for lá comparar com a educação pública, né? A maioria das particulares supre as necessidades que eles precisam, né? Um banheiro de qualidade, uma educação de qualidade, um suporte técnico, em questão de livro, de computador. Sim, mas aí eu Serve de pergunto, exemplo também. mas aí a pergunta é, em que sentido a educação em tempo integral responde essa demanda? Em que sentido? Você falou em qualidade da educação. Então, a pergunta é, em que sentido a educação de tempo integral ela pode contribuir para a qualidade da educação das escolas públicas? Em que sentido? Eu acho que é sentido de aprendizado. Porque integral, provavelmente o ensino, ele é melhor, não é? Por que seria melhor? Porque o tempo disponível, né? Se uma pessoa estuda até meio-dia, já adquire um conhecimento interessante, ela estendendo isso até o fim do dia, eu acredito que ela vai ter mais É exatamente isso, né? aprendizado. A argumentação é essa, né? Quer dizer, a escola em tempo integral, ela também ela foi idealizada exatamente com que finalidade? Esse aluno que estudou de manhã, à tarde ele pode ter reforço, ele pode tirar dúvida, ele pode ampliar, ele pode ficar na escola pesquisando, né? É ou não, Bianca? Nessa ideia? Isso. Veja, Isso. agora, aí eu vou dizer em termos gerais, por favor, não digam, mas não presta, isso, aquilo. Gente, cada escola é uma escola diferente. Cada escola está debaixo de uma gestão diferente. E existem boas escolas de tempo integral e escolas que, infelizmente, ficam aquém. Essa que é a realidade, certo? Então, observe, a escola em tempo integral ela foi idealizada contemplando o déficit de aprendizagem da escola, de muitos alunos da escola pública, gente. Certo? Agora, além dessa explicação da Bianca, que foi perfeita, certo? A escola de tempo integral também cumpre uma função social. Qual seria esta? A Bianca falou educacional. Bianca, você pode continuar falando, viu? Se você quiser. Mas no aspecto social, no aspecto econômico, a escola em tempo integral também cumpre uma função, ela resolve um problema, ou pelo menos minimiza um problema. Que problema foi esse? Professor, Diga lá, minha querida. eu acho que pelo menos assim minimiza naqueles casos, por exemplo, que os pais trabalham, não tem com quem deixar seus filhos, né? Então entrega na escola de manhã, só vai buscar à tarde e ele tem seu alimento, tá estudando, tá fazendo atividade. Então eu acho que isso facilita bastante no caso para esses pais, por exemplo. Exatamente, Jaqueline. Certo? Tem a merenda, é um lugar, pelo menos a princípio, seguro. O pai sabe onde a criança está, certo? Esse pai e essa mãe estão trabalhando de manhã e à tarde. Um desses pais vai chegar às 8 horas da noite, outro vai chegar um pouco mais cedo só para pegar a criança. Não é assim, gente. A dinâmica de muitos de nós, gente, não é dessa maneira? Então, essa política pública, ela não somente responde, olha, identificação de um problema. Qual era o problema? Ainda hoje, qual é o problema da educação nacional? O déficit de alunos, a exclusão, a nota,
o preparo para as séries superiores, né, maiores da educação. Então, na medida em que o aluno está mais tempo na escola, de acordo com a organização do diretor, do gestor, do compromisso dos professores, dos recursos financeiros que o Estado ou o município pode enviar para essa escola em tempo integral, ela pode fazer diferença radical na vida de uma criança, gente. Pode ou não? Resposta. Sim, já que vocês não respondem, deixa eu responder. Sim. Pode, professor. Pode. Certo? Aí você vai dizer para mim, professor, mas eu conheço uma escola de tempo integral que é uma... Sim, mas não estou generalizando. Eu estou dizendo que o objetivo foi proposto pela Bianca. A Bianca está certa. O objetivo é esse. Como a Jaqueline colocou, o objetivo também é aquele proposto pela Jaqueline. Certo? Agora, existem escolas bem gerenciadas, bem administradas, e escolas que não são. Nós temos que admitir isso, infelizmente, né? E aí, como certa feita, em uma sala de aula, eu discutindo sobre a escola em tempo integral com os meus alunos do curso de pedagogia, e aí é interessante porque alguns alunos tinham 18 anos, 17 anos no curso de pedagogia. Ou seja, eles tinham saído, né, do forno da educação em tempo integral, como também da educação das escolas militares. E aí o que ocorreu? Teve aluno que disse assim, não, escola do tempo integral, nós só ficávamos lá na quadra, a professora jogava a bola para lá e nós ficávamos a tarde toda lá jogando bola e conversando. Né? Para mim foi a pior experiência que eu tive. E na mesma sala de aula, a outra aluna falou, olha, gente, na minha escola de tempo integral, né, foi ano passado esse testemunho, né? Na minha escola de tempo integral, nós tínhamos aula de matemática, de português, de física, nós aprendíamos capoeira, tinha música. Então, quem vai tornar essa escola em tempo integral mais significativa em parte, é a figura do gestor, é quem está lá planejando, é a coordenação pedagógica. Né? Mas o certo é que essa política de escola de tempo integral, ela surgiu a partir da identificação de um problema, gente. Eu considero, eu tenho esperança que a Secretaria Municipal de Educação, que falou que uma semana atrás, que foi elaborada uma plataforma para o município de Goiânia, que tem vídeo, que tem material pedagógico, eu espero que essa plataforma não seja até o final do ano. Eu espero que essa plataforma seja melhorada, ampliada, e que ela seja tão robusta, tão boa, que possa abarcar todos os alunos da rede pública da cidade de Goiânia. Se isto ocorrer, essa política pública ela vai ser decorrente do quê, gente? Da identificação de um problema que hoje nós temos. Qual é o problema? Nós estamos em pleno século XXI, de uma sociedade tecnológica, no qual as nossas crianças mexem com o celular, mexem com o computador, pesquisam na internet toda sorte de assuntos de interesse deles, e a escola está atrasadérrima, como diz lá no Pará, gente. É vergonhosa a situação que em 2020 é vergonhosa, não tem outra palavra. É vergonhosa a situação que quer seja a Secretaria do Estado, quer seja a Secretaria do município de Goiânia ou do Estado de Goiás, não tenha uma plataforma Moodle, uma plataforma robusta para oferecer para todos os alunos do Estado e do município meios de pesquisa, né, e desenvolvimento de atividades pedagógicas, gente. Isso é ridículo, ridículo. Agora, a pandemia veio aí, a pandemia
ela oportunizou a identificação de um problema. Vocês estão entendendo? Vocês estão acompanhando o raciocínio, gente? Alô? Sim, professor. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tomara que a Aparecida corrija aí. Então, gente, a identificação do problema tem a ver com isso, certo? Identifica-se um problema na educação e procura-se resolvê-lo, né? Certo? Vamos lá. Segunda questão, a formação da agenda. O que significa a formação da agenda? Significa que, tendo identificado um problema a ser resolvido na educação, é preciso debater sobre ele, né? É preciso criar uma agenda de reuniões com a sociedade civil, com os técnicos em educação, com a iniciativa privada. Vamos tentar imaginar. Eu vou sonhar agora, gente. Eu vou ter um devaneio aqui, né? Vamos imaginar que, através dessa condição de pandemia e de isolamento social, o nosso prefeito, o prefeito de vocês, o secretário de Educação, chegue à conclusão que já está mais do que na hora de que a prefeitura ou a Secretaria de Educação de Aparecida de Goiânia, ela obrigatoriamente tem que ter uma plataforma, assim como a nossa faculdade tem a plataforma das disciplinas em EAD, a Secretaria de Educação de Aparecida de Goiânia tem que ter uma plataforma para agregar, se não todos os alunos, pelo menos a princípio, né, como um projeto piloto, pelo menos alguns alunos da rede pública municipal de educação, né? E para isso é preciso debater sobre esse projeto, né? Pensando, olha, daqui a um ano vai ter a plataforma, nós vamos agregar 2 escolas, daqui a 2 anos, 10 escolas, daqui a 3 anos, 20 escolas. Vamos pensar assim, né? Ora, um projeto como esse, gente, vai demandar debate, discussão, certo? Os professores vão ser chamados, os doutores, pesquisadores da área da educação tecnológica, certo? Da educação ligada às novas tecnologias, vão ser chamados para debater. Técnicos que trabalham com a plataforma Moodle ou outras plataformas vão ser convidados. Olha, quando for em outubro vai ter essa reunião, em novembro vai ser essa reunião, em dezembro, em janeiro, vão passar um ano debatendo para fazer a melhor plataforma possível. Isso se chama o quê, gente? Formação da agenda. Vocês entenderam o que significa a formação da agenda, gente? Yasmin, minha filha, você entendeu o que significa formulação da agenda na implementação das políticas públicas? Boa noite, professor. Creio que sim. Boa noite. Você entendeu, minha querida? Creio que sim. Ótimo. Pode falar. O que é a agenda? Então, Estou sempre calada, mas prestando muita atenção na aula do senhor. Bacana. Então, essa formulação da agenda é um cronograma a ser seguido para o debate, ainda não é para executar, é o debate, certo? Então, lá vamos tentar imaginar, eu sou secretário de Educação, aí eu chamo Simone, olha, eu reconheço que você é uma doutora formada em Educação e o seu doutorado tem a ver com políticas públicas educacionais ligada à internet, à nova tecnologia. Eu preciso debater com você e com outras pessoas sobre esse assunto. Eu quero me reunir com você no dia 23 de outubro, em uma sessão solene pública para debatermos este assunto. Tá bom, Simone? Aí a Simone vai se preparar
para falar para mim o que significa uma educação remota, o que significa plataforma. Aí eu vou ligar já para a Margarida. A Margarida, ela é uma nerd ligada à computação, ela mexe com a plataforma Moodle. Eu vou dizer, Margarida, olha o seguinte, eu sei que você é formada em TI, que você domina as novas tecnologias, e eu preciso que você convide outras pessoas da área, porque eu quero ouvir você sobre quais são os meios, os recursos tecnológicos que a Secretaria de Educação tem que ter para poder ter uma plataforma para os alunos do nosso município. E eu quero conversar contigo no dia 1º de novembro, dia 10 de novembro, certo? Então, essa é a agenda, gente. Até a execução. Então, a agenda é para se discutir o tema, para ver os prós e ver os contras, certo? Os contras. Para saber qual é o caminho, qual seria o melhor caminho na implementação dessas políticas públicas. Depois, o que nós temos? Além da formação da agenda, nós temos a formulação de alternativas. O que isto significa? Significa exatamente que, após o debate, chega-se a algumas conclusões. A Margarida vai dizer, olha, tem a plataforma Blackboard, tem a plataforma Moodle. Aí a Margarida vai dizer, na minha opinião, eu, como técnica, a melhor plataforma é essa. Então, são as alternativas que são apresentadas, né? Já a Simone, ela vai dizer, olha, eu sou doutora, pesquiso na área, a Margarida vai indicar a plataforma, mas eu penso que é preciso fazer uma capacitação para esses professores do município. Antes de implementar, é preciso criar uma série de cursos para que esses professores sejam qualificados, que eles saibam manejar essa nova tecnologia. Então, aí são as alternativas. Estão entendendo? Então, formula-se as alternativas, depois faz o quê? A tomada de decisão. A tomada de decisão é bater o martelo. Nós vamos, a Margarida falou que tem essa plataforma, essa, aquela e aquela outra. E após debate técnico, o município vai usar a plataforma Moodle. É a tomada de decisão. Vocês estão sacando? Estão percebendo? A Simone, como doutora em educação, vai dizer, olha, tem que ter tem que ter pelo menos 3 cursos preparatórios, certo? Os cursos vão ser nesse perfil, nesse mês, o conteúdo vai ser esse. E aí bate-se o quê? O martelo. Tomando-se a decisão para que a proposta da Simone seja implementada. E depois, o que ocorre, gente? É o que nós chamamos de implementação. O que significa implementação? É o momento quando o município vai chegar para a Margarida e vai dizer, Margarida, você está cheia da grana, porque nós estamos contratando você e a sua equipe para criar a plataforma da educação de Aparecida de Goiânia. Olha só, Margarida, coisa boa, hein? Você que meu Deus! Além de você estar cheio da bufunfa, cheio do dinheiro, você vai estar contribuindo com a educação aparecidense. Aí eu vou chegar para a Simone e dizer, Simone, olha, de todos os projetos que foram apresentados, o seu projeto de elaborar um curso com 3 grandes encontros para os professores das 2 escolas municipais, que serão escolas piloto, né? Nós decidimos escolher o seu projeto. Então, a Simone, ela vai convidar a Yasmin, vai convidar a Judite, vai convidar a Eliene, como fazendo parte da sua equipe, e elas vão oferecer cursos para os professores de Aparecida de Goiânia. Isso é o quê, gente? É a implementação.
é a execução da política pública. Tudo bem? Estão acompanhando? Alô, câmbio? Alô? Sim, Ótimo. Né? Tudo bem. sim, professor. E aí, gente, tem a avaliação. O último é a avaliação. O que isso significa, Simone? Isso significa que, depois de implementar, a Secretaria de Educação, depois de um ano, vai fazer uma pesquisa com os professores, vai fazer uma pesquisa com os alunos, vai fazer uma pesquisa com os pais dos alunos, vai fazer dados comparativos entre as notas dos alunos antes deles acessarem a plataforma e depois, quando eles começaram a acessar a plataforma. Vocês estão entendendo? Vocês estão sacando? Essa é a avaliação. A avaliação não é somente para acabar com as políticas públicas. A avaliação é para ver o que está dando certo, ver o que precisa ser melhorado e ver se é possível ou não ampliar aquela política pública. Como eu falei para vocês, né? No primeiro ano, duas escolas. No segundo ano, 5 escolas. No terceiro ano, 10 escolas, até chegar à totalidade de todos os alunos da rede municipal de educação de Aparecida de Goiânia. E todo ano, para melhorar o serviço, esse projeto passaria por um processo de avaliação para ajustar, ver o que estava dando errado, melhorar, trocar o material, né? Só para vocês terem uma ideia, depois de anos pesquisando, percebeu-se que em aulas, em EAD, não adianta você colocar em EAD, não educação remota, mas em EAD, o ideal são vídeos de, no máximo, 8 minutos. Vocês sabiam disso? E isso chegou-se à conclusão a partir de estudos, gente, estudos realizados. Né? Então, esse projeto, que poderia ser implementado na Secretaria de Educação de Aparecida de Goiânia, ele poderia ser construído a partir de um problema identificado, de uma formação de agenda, da formulação de alternativas, da tomada de decisão a partir dessas alternativas, da implementação, né, da execução do projeto e depois da avaliação do projeto realizado. Tudo bem? Gente, a nossa aula falta apenas 1 minuto e 10 segundos. Não adianta nós continuarmos, porque o assunto vai ficar pela metade. Eu gostaria de deixar nossa aula até aqui e eu gostaria de abrir pelo menos 1 minuto, se alguém tem uma dúvida, se eu gostaria de fazer alguma outra explicação para vocês. Tá tudo bem? Alguma pergunta por fazer? Gente, eu vou tomar o silêncio, como que não há nenhum questionamento por fazer, certo? Na nossa próxima semana, na próxima aula, nós daremos continuidade ao nosso estudo, tá bom? Vocês observem as atividades, o texto, e na próxima aula nós continuamos a nossa explicação. Eu vou fazer a chamada. Se algum aluno entrou e